Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal O Mago da Luz, o canal que traz para você terapia holística de uma forma que você nunca viu, visando a cura para buscar o sucesso na tua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que para mim é a receita de tudo, é o principal que vai fazer com que a tua vida se transforme por completo. Porque o que acontece? É muito natural que as pessoas estejam bloqueadas, travadas, não conseguirem fazer as coisas que gostariam de fazer, nem como gostariam de fazer, nem nada. As pessoas não conseguem se vestir como gostariam de se vestir, não conseguem comer o que gostariam de comer, não conseguem trabalhar no que gostariam de trabalhar, não conseguem viver o que gostariam de viver. E isso é o que acarreta muito das nossas doenças físicas, emocionais e naturalmente todas as questões que nós pudermos pensar sobre um desvio de verdade, um desvio de, vamos dizer assim, de quem você realmente é. Então o que acontece? É muito comum da gente ver por aí coaches e mais coaches e pessoas falando: você tem que ser você mesmo, você tem que ser você mesmo, você tem que ser você mesmo, seja você mesmo, faça o que você quiser, nananana. Mas exatamente como nós somos nós mesmos. Porque ser nós mesmos, muitas vezes, é você se sacrificar em prol de outra pessoa. Porque você acredita que você é uma pessoa que altruísta ao ponto de se sacrificar por alguém. Compreende? Então, ser você mesmo pode ser algo que vai acabar te ferindo. Ou seja, ser você mesmo como você acredita que é, vai te causar problemas. Compreendeu? Então a gente precisa descobrir quem a gente é de verdade e quem a gente gostaria de ser, ou quem a gente quer ser. Que tipo de pessoa você quer ser? Qual a pessoa que atinge os objetivos que você sonha em atingir? Porque até o momento você tem sonhos. No momento que você percebe o que você precisa fazer para chegar até lá, você tem objetivos. E quando você tem objetivos, a tua vida se transforma. Porque o que acontece? Objetivos, eles são traçados de acordo com a tua vontade, com o teu desejo, ou com aquilo que você gostaria mesmo de fazer, né? Com algo relacionado a como eu seria feliz se eu fosse assim. Como eu seria feliz se eu fosse assado? Compreende onde eu estou querendo chegar? E aí a gente precisa tentar delimitar. Mas então, quem sou eu? E hoje eu vou te passar 3 exercícios para você fazer, para você conseguir delimitar isso e conseguir então atingir a prosperidade, ou pelo menos conseguir buscar ela de uma forma que tu vá realmente acreditar que ela vem. Não, e sair daquela sensação de que está sempre pedalando no mesmo lugar, como se você estivesse numa bicicleta ergométrica. Pedala, 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 mas não anda. A vida não flui, você maquina, 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 pensa, 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 sonha, sonha, sonha. Mantra, mantra, mantra. E não adianta, e não flui, e não vai. Por que isso está acontecendo? Você entende? Então a gente precisa primeiro, no momento, delimitar. O primeiro exercício. Quem sou eu? Você vai pegar uma folha de papel, vai colocar na tua frente e vai escrever: quem sou eu? E nesse momento você vai começar a listar as tuas características. Eu diria para você fazer em 3 etapas isso. Eu gosto de fazer isso, sempre que eu fiz isso, eu fiz como um esquema. Eu ia puxando flechas. Tem gente que chama de brainstorming, né? Alguma coisa relacionada à tempestade cerebral, essas questões de idealismo. Vamos ver o que eu consigo tirar da minha cabeça naturalmente quando eu penso na frase: quem sou eu? No momento que eu fiz isso, eu vou começar a listar. E por que eu falei em 3 etapas? Porque na primeira etapa eu listaria aquilo que é mais forte em mim. Aquilo que é mais forte, tanto de qualidades quanto de dificuldades. Eu não vou falar em defeitos porque ninguém é perfeito. Então, quando se fala defeito, é algo que deveria ser padrão e não é. E não existe. Então, ninguém tem defeitos na realidade. Você tem mais dificuldades em determinadas situações.
né? Então eu vou colocar ali, eu sou tímido, eu sou inteligente, eu sou esperto, mas eu sou envergonhado, eu sou sentimental, eu sou feliz, eu sou... E aí eu sou. E tenta ser o mais honesto contigo. O interessante é que a tua própria mente já vai te ajudar com isso, porque quando tu puxa eu sou, alguma coisa vem. Tu já começa a pensar e a maquinar, né? E aí aquilo tudo que tu colocou ali, no primeiro momento aquilo que é mais forte, no segundo momento aquilo que dizem de ti e que tu acredita que tu é de algum ponto, no terceiro ponto, aquilo que você realmente, vamos dizer assim, não é que você seja, mas você é aquelas coisas que você não gosta de você. Sabe, que você se acha realmente que talvez a tua vida não ande por causa daquelas dificuldades que estão ali. Teimoso, arrogante, prepotente, vaidoso demais, egocêntrico. E aí você pensa em tudo aquilo que você não quer ser, mas que você acredita que possa ser. Nesses 3 pontos, beleza? E tu vai então começar a olhar principalmente para aquilo que tu não gosta e para aquilo que tu gosta. Então tu vê ali, eu sou inteligente. Bom, se tu é inteligente, esse é teu foco de ação. Se tu te julga assim, é nesse ponto que você vai focar. Bom, se eu tenho isso como força, eu preciso usar isso a meu favor. Quem coloca inteligente já está 90% do caminho andado. Por quê? Porque é só saber utilizar a sua inteligência para o seu favor. Compreende? Vamos lá. Depois, eu peguei aquilo ali e aqueles outros pontos fracos, onde eu tenho mais dificuldade. Eu sou tímido. Beleza. Mas para chegar onde eu preciso chegar, eu posso ser tímido? Ou eu não posso ser tímido? Porque se eu não posso ser tímido, isso é algo que eu preciso trabalhar. Isso é algo que eu vou precisar mudar em mim. E como é que eu vou mudar isso em mim? Aí entra o segundo exercício. Agora a gente vai começar a prestar atenção no nosso dia a dia, no nosso movimento desde o acordar. Então, se eu sou tímido, quando eu sou tímido? Eu sou tímido nos momentos que eu tenho que falar em público. Então eu vou pesquisar como falar em público. Eu vou pesquisar como melhorar a minha oratória. Eu vou pesquisar como falar melhor em público, ou como perder o medo de falar em público. E aí eu vou começar a aplicar. Então eu vou colocar lá, eu sou infeliz. Por que eu sou infeliz? Porque eu não estou trabalhando para a minha felicidade. E o que eu preciso fazer para trabalhar para a minha felicidade? E aí eu vou começar a melhorar isso. E aí dentro desses exercícios eu já vou soltar um melhor para vocês. Lembrem-se sempre de fazer aquilo que vocês querem fazer nas pequenas coisas. Isso é o principal. Então, se você vai fazer um café da manhã para você e você sonha em ter uma mesa do café da manhã linda, com frutas, com granola, com suco, com café preto, com tudo junto ali, eu quero te perguntar por que você não monta a mesa do café para você assim? É nesse momento que você começa a entender o que é trabalhar pela tua felicidade, meu amigo. É aí que você consegue compreender. Por que você não faz? Porque tem alguma coisa travando. É preguiça. Ou você tem preguiça para se amar. Então eu tenho que começar a mudar também os meus comportamentos que geram a preguiça em mim. E aí você parte para o próximo. Você teve um conflito com uma pessoa durante a tarde e você não expôs o que você estava sentindo. Por que você não expôs o que você estava sentindo? Porque você estava validando o que a pessoa estava falando. Ou você estava aceitando o que ela estava falando. Ou você fez a pior das autossabotagens, que é: não vale a pena me incomodar por isso. Sempre pensa, se aquilo apareceu para você, é porque você precisa resolver. Compreende? É você quem soluciona. Se você acha que não valeu a pena pela tua paz e aquilo não te prejudicou, tranquilo.
Então você já tem uma noção de quando vale a pena e quando não vale se meter. Quando vale a pena, quando não vale entrar no conflito. Mas se o conflito ele te agride de alguma forma, você precisa entender o porquê que ele te agrediu. Porque aí você entra de novo numa conversa interna. Por que que isso me agrediu? Por que que essa pessoa conseguiu falar para mim tudo o que ela falou? E ela conseguiu me ofender com isso. Por quê? E aí eu começo então a desmistificar o meu eu. Eu digo não, porque eu estava sendo vaidoso, eu estava sendo arrogante, eu estava sendo teimoso, ou pior, eu estava sendo covarde. Eu não coloquei a minha opinião como eu deveria ter colocado. E a minha opinião eu tenho certeza, eu tenho convicção. Então você, no momento que ficou quieto, você não respeitou a tua própria opinião, o teu próprio eu, as tuas próprias vivências. E provavelmente tu prejudicou a todo um grupo quando tu não fez isso. Compreende o nível do poder disso? Então você começa a cuidar as tuas atitudes e a perguntar, mas por que que eu fiz algo diferente do que eu gostaria de ter feito? Porque você tá com medo do conflito? Porque você estava com vergonha do conflito? Porque você acha que a pessoa não tinha que falar nada, mas você que tinha a solução não quis falar? Então exatamente onde se encontra esse problema em você? O que está realmente fazendo com que você não responda ao conflito? Exemplo. Por que que uma pessoa te tratou mal na fila do banco? Por que que você pelo menos não disse para ela assim, olha, você deveria pelo menos ser mais educado? Porque o que você está fazendo é uma falta de respeito com quem está aqui e comigo. Deu. Você põe a pessoa no lugar dela, você coloca a tua opinião, você coloca aquilo que aconteceu para você. Né? E aconteceu comigo uma vez que uma professora furou a fila do banco na minha frente, uma professora, a quem deveria dar o valor, a quem deveria dar o exemplo, e eu sou professora. Aí depois que ela pulou à frente, que ela fez a tramoinha, foi aquela coisa assim, fulana, vem aqui ver o que aconteceu aqui. Aí essa fulana chamou a outra passou na frente e ela foi atendida. Malandragem, né? Malandragem, né? Da enganação. Aí eu disse assim, pois é, e depois estão reclamando que o país está corrupto, né? Mas a corrupção está na fila do banco, com um dos elementos da sociedade que deveria ser exemplo. Então eu falei, porque aquilo me atingiu. Porque como professor eu acho que ela deu o pior exemplo que podia ter dado. Mas eu poderia ter ficado quieto? Poderia. E o que isso teria facilitado? O que isso teria ajudado? Então, quando a gente começa a analisar o nosso próprio eu, as coisas começam a se transformar por completo na nossa vida. Porque aí a gente começa a respeitar a nossa própria essência. E aí você começa a descobrir quem é você de verdade. Aí você começa a botar para fora exatamente aquilo tudo que você tem. E quando você percebe que você não, só um pouquinho, eu não falei isso porque eu estava sendo arrogante, porque eu diminuí a inteligência da pessoa e acreditei que ela não tinha capacidade de me entender. E nesse momento eu preciso tratar, mas espera aí, talvez ela quisesse aprender. Ou talvez eu, na minha humildade que eu não tive naquele momento, eu poderia ter dito o seguinte, olha, deixa eu te falar do meu jeito para ver se você concorda, e falar aquilo que eu gostaria de ter falado. E ter transformado aquela situação em uma situação, vamos dizer assim, mais vantajosa para mim. E é vantagem mesmo, tá? Porque nesses momentos a gente começa a crescer, o nosso crescimento pessoal. Bom, lembrando que naquele primeiro momento lá eu falei só em qualidades, né? Mas você pode falar também coisas que você gosta de fazer e coisas que você tem prazer em fazer. No que você é bom é onde você vai focar os teus movimentos principais. Então é onde tu vai direcionar todo o teu potencial para onde você é bom. Porque se você gosta de alguma coisa, você é bom no que você faz. Se você não gosta, você é um profissional mediano. Porque, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de uma casa veterinária. Você sempre quis ser veterinária na tua vida, mas nunca conseguiu. Porque as questões do mundo foram te desviando da sociedade, você teve que trabalhar muito cedo, enfim.
Mas aí você hoje tem um trabalho que não tem nada a ver com isso. No teu dia de folga, tu faz uns currículos e vai nas veterinárias e leva o teu currículo. Tu já deu um ponto a teu favor. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou veterinária. Não, mas por enquanto você pode começar dando banho e tosa nos cachorros. Posterior a isso, você vai aprendendo, você vai gerenciando e de repente ali você tem alguém que vai ajudar a financiar a tua faculdade de veterinária. Porque você ama os animais, você ama esse movimento, então você tem que estar lá. Você não pode estar em outro lugar. Então você tem que focar naquilo que você ama e potencializar isso. Diminuir as tuas dificuldades depois que tu viu que aquilo ali e com base na análise do teu dia a dia, que é o nosso segundo ponto aqui. O terceiro ponto é você se olhar no espelho e começar a fazer uma meditação que eu chamo da meditação do eu superior. Tá? A meditação do eu superior é você conversar com você mesmo em qualquer lugar dentro da tua mente. Então você passa por um processo de relaxamento, tá? Onde você vai pegar e vai dizer que você vai desconectar, né, os teus próprios músculos, a tua própria tensão, você vai passando pelos pés, sobe para até chegar à cabeça. Quando você chegar à cabeça e soltar toda a musculatura da face, toda a musculatura do rosto, você então começa a conversar com você. Você se enxerga em uma praia, você se enxerga em um parque, você se enxerga em qualquer determinado lugar que você pense. E você então começa a conversar. Cara, por que a gente fez aquilo? Fulano, por que tu fez aquilo? Fulano, por que tu fez aquilo? A gente podia ter feito diferente. Pum, 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 vai pensando. Bom, então agora eu quero que essas respostas sejam imediatas na minha vida. Porque eu teria feito dessa maneira, mas os travamentos sociais, as palavras que me foram ensinadas, tudo isso me mostrou de uma forma diferente e esse cara não sou eu. Eu quero que o meu eu responda por completo. E aí tu começa a mentalizar que o teu eu está saindo, que a tua essência está vindo para fora, que todo o teu poder pessoal está expandindo naquele momento. E quando você faz isso, naturalmente que ele expande. E aí você começa a ter movimentações diferentes, você começa a se vestir diferente, você começa a comer coisas diferentes, você começa a se preocupar se o valor das coisas está caro, se o valor não está, se você começa a se preocupar com se o que você está comendo é bom para você, se o que você está comendo é bom, faz bem para o teu corpo, você começa a se preocupar com tudo aquilo que você não se preocupava antes, porque você começa a se amar, porque você começa a ter orgulho de ser você mesmo, você começa a ter orgulho de ser quem você é. E naturalmente que isso vai te acarretar sucesso e inveja. Não tem como não. Por quê? Porque no momento que tu é tu mesmo, tu começa a brilhar, tu começa a te sobressair, tu começa a ter outro pensamento. Vocês entendem? Tu começa a ter outra movimentação de vida. Você começa a ter tudo diferente. E as coisas começam a fluir. Por quê? Porque se tu tá trabalhando no lugar que tu ama, tu tem a prosperidade natural. Você entende? Que se você está fazendo o que você gosta, não importa o quão difícil isso pareça para os outros, para você é maravilhoso. Os melhores matemáticos do mundo amam matemática. Os melhores escritores do mundo amam escrever. Os melhores músicos do mundo amavam fazer música, amam fazer música. Os melhores médicos do mundo também. Só que para isso eu preciso entender que um médico bom, ele tem que estudar o tempo inteiro e ele gosta do que ele estuda, então senão ele não vai conseguir. É aquele médico que vai te atender no corredor do hospital sem fazer diferença de que tu tem grana e de quem não tem. Entendeu? Porque ele sabe que quem tem vai pagar ele e ele vai conseguir se sustentar. E aquele que não tem, ele vai fazer uma caridade que ele vai ficar, sabe? Que é o trabalho dele, que foi o juramento que ele fez. E assim continua.
Assim continua com um bom policial, assim continua com um bom professor, assim continua com um bom veterinário, assim continua com todos, e aí você não entende por que não tem sucesso na vida. Porque não consegue nem se entender. Então não consegue nem dizer o que quer fazer, ou quando diz o que quer fazer, coloca um monte de empecilhos ao invés de tentar achar soluções. E aí você começa a botar para fora aquele teu eu que vai conseguir transformar o todo da tua vida. Entende? Então, ser você mesmo, quanto mais excelente você for em ser você mesmo, maior a tua chance de sucesso. E naturalmente a lei da atração está contigo. Por quê? Porque tu está alinhado ao teu propósito de vida. Ninguém tem que te dizer o que fazer. Ninguém tem que te dizer o que você deve ou não, com o que você deve ou não trabalhar. Com quem você deve ou não se relacionar. E no momento que você começa a perceber isso, o sucesso começa a bater na tua porta. Por quê? Porque as pessoas estão vendo verdade no que tu fala, as pessoas estão vendo verdade no que tu faz, as pessoas estão vendo tua movimentação e naturalmente que isso vai te gerar inveja. As pessoas vão te invejar por causa disso. E quando as pessoas te invejarem, aí tu tem duas opções. Ou tu foca na inveja delas, ou tu simplesmente exclui a inveja delas e aí tu tem... Por isso que eu sou um mago, que eu trabalho com espiritualidade, porque eu sei que essa inveja é uma energia pesada que vem para cima de ti. Então tu procura um trabalho, uma coisa diferente para fazer com essa questão da inveja. Eu faria assim. E faço. Tá? Porém, o meu foco não é na pessoa. Meu foco é continuar fazendo, sabe por quê? Porque se eu tô gerando inveja, é porque a minha estrela está brilhando, é proporcional. A tua estrela brilha conforme a inveja cresce contra ti. Então tu esmaga ela, tu deixa ela de lado e foca no teu. Não baixa a tua produção, não baixa o teu movimento. Segue na luta. Ah, tem que fazer um banho? Faz um banho. Tem que anular essa pessoa? Tem que anular essa pessoa. Tem que fazer talvez uma abertura de caminhos para essa pessoa sair da tua vida? Faça. Por quê? Porque aí a magia é utilizada para um lado positivo para outra pessoa. Você abre os caminhos dela, ela melhora de vida e some da tua. Sem prejudicar ninguém. Ou tu pode, claro, também fazer outro tipo de questão. Mas aí é cada um por si. O principal é que quanto mais para dentro você olha e mais você consegue se descrever nas situações, mais forte você fica. E mais forte você ficando, os resultados eles aparecem naturalmente, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque eu tô com uma dificuldade bem grande para fazer vídeo, então eu tô tentando, tô ajudando, tô trazendo para vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos tempos, né? Enfim, qualquer coisa, então, se vocês precisarem de mim para qualquer consulta particular, vocês podem procurar, o link está na bio, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem mais alguns links ali para vocês seguirem nas outras redes sociais, porque nas outras os vídeos são menores e são mais objetivos, beleza? Então, contem comigo para o que vocês precisarem e sejam excelentes em serem vocês mesmos. Namastê e muito axé para todo mundo.